O amor é um tema principal na Bíblia. A gente vê em vários versículos e ao longo da Bíblia mesmo que tudo aponta para o amor. Tudo aponta para o bem do próximo e o bem de Deus. Mas você repara que às vezes a gente ama por palavras e somente por palavras? O medo de fracassar, o medo de errar, o medo do que os outros vão dizer, nos impede de amar de verdade como Deus quer. Você entende que também o medo impede a gente de amar com a motivação e com a mente certa? Porque amar, às vezes, vai exigir de nós uma coragem de não temer o erro. Às vezes, o amar vai ser aquilo que vai nos mostrar os nossos erros, e os nossos erros não impedem a graça de Deus. E é por isso que a gente não deve temer amar de verdade. Às vezes, cuidar de uma pessoa que está ferida, sabendo que às vezes a gente pode ferir ela porque falou ou vai falar uma palavra errada. A honestidade, tanto com essa pessoa, ou o amor com essa pessoa, dissipa o medo. E essa é a base bíblica de hoje. O amor dissipa o medo. Pelo menos o verdadeiro amor que Jesus prega. Jesus, ele nunca disse sequer uma vez na Bíblia, eu te amo para alguém. Mas todas as suas ações, a sua missão aqui na Terra foi amar, foi servir. Tudo apontava para o amor de Jesus, por mais que ele não dissesse amor. E muitas das vezes a gente diz empatia, a gente diz compaixão, sem tê-los. E não estou falando a palavra empatia ou compaixão, muito pelo contrário, eu estou falando de você falar que vai estar com alguém sempre quando precisar, mas nunca estar quando ela realmente precisa. Ou falar que vai ajudar e você não ajuda. Palavras vazias. Às vezes, o seu medo da validação, do julgamento, medo de tudo que se refere às outras pessoas, te impede de amar. A conclusão que chegamos é que, quando falhamos, por mais que nós falhamos, nós também amamos. E no amor, se a falha a gente corrige, mas no temor, no medo dos homens, no temor aos homens, a gente acaba falhando por deixar de fazer a vontade de Deus. E quem teme os homens não tem coragem. E o que Deus quer que nós tenhamos é coragem para amar a Ele e amar ao próximo. Aquele que ama, ele sempre vence, e não porque teve um resultado que alegrou ele. Muito pelo contrário, às vezes o nosso amor vai nos desagradar. Por quê? Porque quando nós amamos, às vezes a pessoa vai nos rotular. A gente pensou em ajudar, a gente realmente tentou ajudar, mas fez da forma errada, o que é totalmente normal. A gente erra, a gente é ser humano, mas ela nos rotulou de fracassado, nos rotulou de, sei lá, estranho, e a gente lida com isso. Porque a gente fez a nossa parte, diferente de muitos outros que só amam para serem agradados, que só amam para se sentirem confortáveis. É como se eu elogiasse alguém porque eu me sinto confortável com isso. Ou é como se eu ajudasse porque a dor do outro está doendo em mim. Eu quero sanar, eu quero parar a minha dor. A gente nunca aponta para o próximo no sentido de ajudar, mas a gente sempre aponta para o nosso ego. É como se quanto mais a gente focasse em nós e não em servir a Deus, ao próximo, mais a gente é egoísta e mais a gente teme o mal que os homens podem fazer a nós. Quem ama de verdade entende que quem nos fere não quer nos destruir, apenas está se defendendo, porque foi programado biologicamente, carnalmente para isso. Mas a gente tem amor, a gente tem empatia de entender que nós não vamos julgar a pessoa e nós temos a empatia de entender que se nós erramos, pedimos perdão e mudamos, porque o medo aponta um erro a ser consertado. Da mesma forma, o julgamento dos outros aponta uma nova forma de servi-los e não de apontar o dedo para eles. Uma palavra, seja de verdade, seja de sensibilidade e verdade, acaba machucando os outros
e acaba machucando a nós, porque exige de nós também a falta de temor dos homens, a ousadia para falar. A verdade machuca, mas ela liberta. E o seu erro é um canal para a graça de Deus. O seu movimento com fé é muito melhor do que a sua estagnação, podemos dizer, falsamente prudente. Aquela estagnação que se pergunta: se eu fizer isso vai dar errado, se eu fizer aquilo pode dar nisso, e acaba te impedindo de se mover, sabe? Então preste atenção nessas coisas. O amor real, ele não é impulsivo, ele prioriza a estratégia. Então às vezes você vai dizer não para uma pessoa para dizer sim a milhares. Às vezes você vai deixar de ajudar uma pessoa para que você possa ajudar ela depois e mais outras milhares. Tenha essa consciência. Claro que exige uma preparação, sim. Você não vai ficar amando e errando o tempo todo, mas você deve amar e errar para aprender. Em suma, esse foi o vídeo e muito obrigado por sua participação, por estar assistindo e se aprofundando na palavra de Deus. Muito obrigado e até mais.